E se eu te dissesse que uma índia viúva, das mais respeitadas de sua aldeia, encontrou um homem branco à beira da morte na floresta e o salvou sem imaginar que ele era seu pior inimigo? O que aconteceria quando ela descobrisse que o homem por quem estava se apaixonando era o mesmo que planejava expulsar todo o seu povo? Será que o amor poderia transformar um coração endurecido pelo dinheiro e ambição? Ou será que algumas traições são impossíveis de perdoar? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O céu se fechou em nuvens negras sobre a aldeia Caiapó. Mariri, com seus 35 anos marcados por linhas de expressão precoces, observava a tempestade se formando enquanto colhia ervas medicinais na borda da floresta. Seus dedos ágeis trabalhavam com a precisão de quem conhecia cada planta pelo toque, pelo cheiro. Desde que ficara viúva há 3 anos, quando Raoni partiu durante uma caçada e nunca mais voltou, as plantas haviam se tornado suas principais companheiras. Um trovão cortou o silêncio e ela ergueu os olhos para o céu. As primeiras gotas começaram a cair, grossas e pesadas. Mariri guardou as ervas em sua bolsa de palha e se preparou para retornar à aldeia quando um som diferente chamou sua atenção. Não era o barulho da chuva ou dos animais se abrigando. Era um gemido, humano. Seguindo o som, ela se embrenhou alguns metros na mata fechada. A chuva agora caía com força, encharcando seus cabelos negros e longos. Foi quando viu um homem branco caído entre as raízes de uma grande sumaúma. Sangue escorria de sua cabeça, misturando-se com a lama que se formava. Ao lado dele, uma arma de fogo. Mariri hesitou. Os brancos sempre significavam problemas. Nos últimos meses, rumores sobre madeireiros e fazendeiros interessados nas terras da reserva haviam deixado todos na aldeia apreensivos. Mas algo no rosto daquele homem, na vulnerabilidade de seu corpo inerte, tocou o coração da indígena. Aproximou-se com cautela. O homem respirava com dificuldade. Tinha um ferimento na cabeça e outro no ombro, que parecia um tiro. Quem quer que tivesse feito aquilo, o deixara para morrer. A chuva torrencial não ajudava. Se ficasse ali, não sobreviveria à noite. Mariri tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Com uma força que surpreenderia qualquer um que visse seu corpo esguio, ela conseguiu erguer o homem branco, apoiando-o em seus ombros. Cambaleando pelo peso, iniciou a difícil jornada de volta à aldeia. O caminho nunca pareceu tão longo. A lama tornava cada passo um desafio. Quando finalmente chegou às primeiras ocas, várias cabeças se viraram, olhares de espanto e desaprovação. "O que traz um homem branco para nossa terra, Mariri?" perguntou Tacumã, o líder ancião, aproximando-se com o semblante grave. "Ele está ferido. Vai morrer se não o ajudarmos", respondeu ela, sustentando o olhar do velho pajé. "Talvez seja melhor assim. Os brancos só trazem destruição." Mariri sentiu o peso do homem em seus ombros e também o peso da responsabilidade. Nossa tradição ensina a respeitar toda a vida. Não podemos deixá-lo morrer. Após um longo silêncio, Tacumã assentiu. "Leve-o para sua oca. Mas ele é sua responsabilidade, Mariri, e deve partir assim que estiver curado." Agradecida, ela carregou o desconhecido para sua modesta habitação. Com cuidado, deitou-o sobre esteiras de palha. À luz do fogo, pôde ver melhor seu rosto. Era um homem de cerca de 40 anos, com barba por fazer e traços fortes. Estava bem vestido, apesar das roupas agora enlameadas e rasgadas. Mariri começou os cuidados, limpando os ferimentos com água fervida e aplicando uma pasta de ervas que estancava o sangramento. Quando tocou o ombro ferido, o homem gemeu, mas não acordou. A bala havia atravessado, o que era bom sinal. Mesmo assim, a febre logo se instalou.
Durante 3 dias, Mariri quase não dormiu. Aplicava compressas de ervas no ferimento, dava-lhe infusões quando conseguia fazê-lo engolir e sussurrava cantos de cura que aprendera com sua avó. A aldeia inteira comentava sobre sua dedicação excessiva a um estranho, a um branco. Alguns a olhavam com desconfiança, outros com pena. Na manhã do 4º dia, quando Mariri trocava as folhas sobre o ferimento, o homem abriu os olhos. Eram de um verde intenso, como as profundezas da floresta após a chuva. Por um momento ele pareceu confuso, assustado. Onde estou? Perguntou com voz rouca. Está a salvo, respondeu Mariri em português. Seu pai, antes de morrer, tinha insistido que ela e os irmãos aprendessem a língua dos brancos, na aldeia Caiapó. O homem tentou se levantar, mas a dor o fez recuar. Quem atirou em mim? Onde estão eles? Não sei. Encontrei você sozinho na floresta. Ele fechou os olhos novamente, como se tentasse organizar as memórias. Meu nome é Miguel, disse finalmente. Miguel Cardoso. Eu sou Mariri. Nos dias seguintes, enquanto sua saúde melhorava, Miguel começou a falar mais. Contou que era fazendeiro, dono de terras na região. Estava inspecionando os limites de sua propriedade quando foi emboscado por homens que não conseguiu identificar. Provavelmente caçadores ilegais, explicou. Eles não gostam de proprietários que protegem suas terras. Mariri ouvia atentamente. Havia algo na maneira como Miguel falava, uma sinceridade em seus olhos que a fazia confiar nele, apesar das advertências de Tacumã. Tenha cuidado com as palavras dos brancos, o ancião lhe disse. Elas costumam esconder mais do que revelar. Mas à medida que os dias passavam, uma conexão inesperada começou a se formar entre eles. Miguel demonstrava genuíno interesse pelos costumes da aldeia. Quando conseguiu ficar de pé, pedia a Mariri que o levasse para pequenas caminhadas, sempre respeitoso, sempre curioso. Como aprendeu a curar? Perguntou ele uma tarde, enquanto observava Mariri separar ervas para uma nova infusão. Minha avó era a curandeira da aldeia. Desde pequena, ela me ensinava sobre as plantas, seus espíritos, seus poderes. Quando morreu, eu assumi seu lugar. Miguel a olhava com uma admiração que fazia o coração de Mariri bater mais forte. Há quanto tempo não se sentia assim? Desde Raoni, nenhum homem havia despertado nela tais sentimentos. Você salvou minha vida, disse ele, segurando sua mão. O toque fez Mariri estremecer. Nunca vou esquecer isso. A notícia de que o homem branco estava se recuperando bem espalhou-se pela aldeia. Algumas crianças, vencendo o medo inicial, começaram a visitar a oca de Mariri, curiosas para ver o estranho. Miguel, para surpresa dela, era gentil com as crianças. Aprendeu algumas palavras na língua Caiapó e até tentava participar de algumas atividades comunitárias. Uma noite, enquanto compartilhavam uma refeição de peixe assado e mandioca, Miguel falou sobre sua vida fora da floresta. Era de uma família tradicional de São Paulo, mas sempre sonhou em viver mais próximo da natureza. Meu pai morreu há 5 anos e me deixou uma herança. Decidi investir em terras aqui no norte, longe da cidade grande. E sua família? Perguntou Mariri. Não tenho mais ninguém, nunca me casei. Ele fez uma pausa, olhando para o fogo. Sempre fui muito dedicado ao trabalho. Nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar isso. Seus olhos encontraram os de Mariri. Até agora. Aquela noite marcou uma mudança entre eles. O que começou como gratidão e curiosidade estava se transformando em algo mais profundo. Mariri sabia que estava perigosamente perto de se apaixonar. E suspeitava que Miguel sentia o mesmo. 2 semanas após sua chegada, Miguel já podia caminhar sem ajuda. Sua força voltava rapidamente, e com ela, a necessidade de tomar decisões. Preciso voltar, disse ele a Mariri durante um passeio à beira do rio. Tenho negócios para resolver, pessoas me esperando. Mariri sentiu um aperto no peito. Sabia que este momento chegaria.
mas não estava preparada. Entendo, respondeu, tentando esconder a tristeza. Miguel segurou seu rosto entre as mãos. Mas vou voltar. Prometo. O que aconteceu aqui, entre nós? Ele hesitou, buscando as palavras certas. Nunca senti nada assim antes. No dia seguinte, Tacumã convocou uma reunião do conselho. Miguel foi convidado a participar, um gesto raro de respeito a um estranho. O homem branco está curado, disse o ancião. Está na hora de partir. Miguel assentiu respeitosamente. Agradeço a hospitalidade de vocês, especialmente a Mariri, que salvou minha vida. Gostaria de retribuir de alguma forma. Tacumã estreitou os olhos. Não precisamos de presentes dos brancos. Não é um presente, respondeu Miguel. É uma promessa de respeito. Vou garantir que minhas terras nunca avancem sobre as de vocês. Um murmúrio percorreu o círculo. Terras eram um assunto delicado. Nos últimos anos, a pressão de fazendeiros e madeireiros tinha aumentado na região. Suas terras ficam onde? Perguntou Aritana, um dos guerreiros mais jovens. A leste daqui, depois do Rio Grande. Mariri sentiu um calafrio. A descrição correspondia exatamente à área que a aldeia considerava sagrada, onde seus ancestrais estavam enterrados. Aquelas terras pertencem ao nosso povo, disse Tacumã com voz firme. Nossos antepassados vivem lá. Miguel pareceu confuso. Tenho documentos que provam a propriedade. Foi tudo comprado legalmente. O clima mudou instantaneamente. O que era uma despedida cordial transformou-se numa discussão tensa. Mariri traduzia as palavras mais acaloradas para Miguel, que parecia cada vez mais desconfortável. Deve haver um mal-entendido, disse ele finalmente. Quando voltar à cidade, vou verificar os documentos novamente. Mas o dano estava feito. A confiança, cuidadosamente construída durante semanas, começou a se desintegrar. Naquela noite, Mariri não conseguiu dormir. Algo na história de Miguel não se encaixava. Por que um fazendeiro estaria sozinho, armado, inspecionando terras tão distantes de sua suposta propriedade? E por que alguém atiraria nele? Na manhã seguinte, enquanto Miguel preparava-se para partir, Mariri fez uma última tentativa de entender a verdade. Você não estava apenas inspecionando terras quando foi atacado, estava? Miguel evitou seu olhar. Mariri, é complicado. Não, não é. Ou você diz a verdade, ou parte levando uma mentira entre nós. Ele suspirou profundamente, parecendo pesar suas opções. Vim verificar as fronteiras porque recebi uma proposta de venda. Uma empresa de mineração está interessada na área, paga muito bem. Mariri sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago. E os caçadores? Não eram caçadores. Eram homens contratados por concorrentes. Não queriam que eu fechasse o negócio. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer palavra. Mariri via agora que o homem por quem estava se apaixonando não era quem ela pensava. Então você veio para destruir nossa terra? Não, eu... Miguel se aproximou, tentando tocá-la, mas ela recuou. Eu não sabia sobre os lugares sagrados, sobre a importância dessas terras para vocês. Foi só depois, convivendo aqui, que comecei a entender. E agora, vai vender mesmo assim? A hesitação de Miguel foi sua resposta. Mariri sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Vai embora. Agora. Ele tentou explicar, justificar, mas ela não queria mais ouvir. Com o coração partido, Mariri observou Miguel ser escoltado para fora da aldeia por 2 guerreiros. Antes de desaparecer na trilha que levava à cidade, ele olhou para trás uma última vez, seus olhos verdes implorando compreensão. Mas Mariri já tinha se virado. Nas semanas seguintes, a aldeia se preparou para o pior. Se Miguel vendesse as terras para a mineradora, seria o fim do modo de vida caiapó. Tacumã organizou reuniões com outras aldeias, planejando resistência. Mariri mergulhou em seu trabalho de curandeira, tentando esquecer o breve sonho de felicidade que vivera. Um mês depois da partida de Miguel, os primeiros sinais de problemas apareceram.
Homens com máquinas foram vistos na fronteira das terras indígenas, fazendo medições. A notícia correu como fogo pela aldeia. A venda havia sido concretizada. Mariri sentia-se traída, usada. Tinha salvado a vida de um homem que agora condenava seu povo. À noite, chorava silenciosamente, lembrando-se dos momentos que compartilharam, dos planos que começaram a fazer juntos. Foi numa dessas noites que ouviu o alvoroço. Saindo de sua oca, viu um grupo de guerreiros cercando alguém. Quando se aproximou, seu coração quase parou. Era Miguel. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, como se não dormisse há semanas, mas seus olhos ainda brilhavam quando encontraram os dela. "O que faz aqui?" perguntou Tacumã, ameaçador. "Veio ver o resultado de sua traição?" "Vim impedir um erro", respondeu Miguel, mantendo-se firme diante da hostilidade, "e pedir perdão." Mariri sentiu-se dividida entre a vontade de correr para ele e a de virar as costas novamente. "Depois que parti", continuou Miguel, dirigindo-se não apenas ao conselho, mas a toda a aldeia que agora se reunia ao redor, "não consegui mais dormir. Tudo que aprendi aqui, tudo que Mariri me mostrou sobre respeito à terra, à natureza, não conseguia esquecer." Ele tirou uma pasta da mochila que carregava. "Estes são os documentos das terras. Eu os registrei em nome da reserva indígena Kayapó." Um burburinho correu pela multidão. Tacumã pegou os papéis, examinando-os com desconfiança. "Por que faríamos isso?" "Porque é o certo. Porque estas terras são de vocês por direito. E porque..." Seus olhos encontraram os de Mariri novamente. "Porque descobri que existem coisas mais valiosas que dinheiro." Naquela noite, enquanto o conselho verificava a autenticidade dos documentos, Mariri e Miguel finalmente conversaram a sós, sentados à beira do rio, onde tantas vezes haviam caminhado juntos. "Por que voltou realmente?" perguntou ela, ainda cautelosa. Miguel pegou sua mão. "Porque percebi que não quero viver num mundo onde o lucro vale mais que as pessoas. Mais que você." Ele fez uma pausa. "Quando os homens da mineradora começaram os trabalhos preliminares, vi a destruição que causariam. Pensei em você, nas crianças da aldeia, em tudo que aprendi aqui. E seu dinheiro? A venda teria feito você rico. Já tenho o suficiente." E descobri algo estranho. Quanto mais tempo passei aqui, menos importante o dinheiro parecia. Ele sorriu, um sorriso triste. "Talvez você tenha me enfeitiçado com suas ervas." Mariri não pôde evitar um sorriso. "Não precisei de ervas para isso. Sei que traí sua confiança", continuou Miguel sério novamente. "Não espero que me perdoe imediatamente, mas estou disposto a esperar, a provar que mudei." Na manhã seguinte, Tacumã confirmou que os documentos eram legítimos. As terras estavam oficialmente protegidas. A aldeia celebrou com uma grande festa, dançando ao redor da fogueira, agradecendo aos espíritos pela proteção. Miguel foi convidado a participar. Sentado ao lado de Mariri, observava as danças com fascínio renovado. "Posso ficar?" perguntou ele quase em um sussurro. "Não na aldeia, se não for apropriado, mas perto. Tenho uma pequena fazenda do outro lado do rio." Mariri olhou para o homem que tinha salvado 2 vezes, uma vez de ferimentos físicos, outra de feridas mais profundas na alma. "Pode ficar", respondeu. "Não perto. Aqui." Nos meses que se seguiram, Miguel aprendeu a viver como os Kayapó. Aprendeu a pescar com arco e flecha, a identificar plantas medicinais, a respeitar os rituais. Foi um caminho difícil, cheio de desconfiança e testes, mas a cada dia provava seu compromisso. 1 ano após sua chegada dramática à aldeia, Miguel e Mariri se casaram em uma cerimônia tradicional. Ele entregou toda a sua fortuna para criar uma fundação de proteção à floresta e aos povos indígenas. Juntos, começaram a receber pesquisadores e ativistas interessados em aprender sobre sustentabilidade e medicina tradicional.
A história da Índia viúva que salvou um fazendeiro e mudou seu coração espalhou-se pela região. Muitos não acreditavam que um homem rico pudesse abandonar tudo por amor. Outros viam na história um sinal de esperança, um exemplo de que diferentes mundos podiam se encontrar e se transformar mutuamente. Para Mariri e Miguel, no entanto, não se tratava de grandes ideais ou símbolos. Era simplesmente sobre dois corações que se encontraram em circunstâncias improváveis e descobriram que, apesar de todas as diferenças, falavam a mesma linguagem. A do respeito, da honestidade e, acima de tudo, do amor que transforma. Na noite de seu casamento, sentados sob o céu estrelado da Amazônia, Miguel segurou a mão de Mariri e confessou: "Sabe, quando você me encontrou naquela floresta, eu estava pronto para destruir tudo isso por dinheiro. Você não apenas salvou minha vida, salvou minha alma." Mariri sorriu, acariciando o rosto do homem que agora fazia parte de seu povo. Na nossa tradição, acreditamos que nada acontece por acaso. Nossas almas já se conheciam, só precisavam se reencontrar. E assim, em uma aldeia nas profundezas da Amazônia, uma nova história começou. Uma história que lembrava a todos que os maiores tesouros não são encontrados em terras ou minerais, mas nos laços que criamos e nas escolhas que fazemos para proteger o que realmente importa. Anos depois, quando os primeiros filhos de Mariri e Miguel começaram a correr pela aldeia, misturando traços indígenas e europeus, Tacumã, agora muito velho, sorria observando-os. "Veja como os espíritos trabalham de formas misteriosas", dizia ele. "Às vezes, é preciso perder o caminho para encontrar o destino." E nas noites de lua cheia, quando a aldeia se reunia para contar histórias ao redor do fogo, nenhuma era mais pedida que a da curandeira viúva e do fazendeiro ferido, cujo amor havia salvo não apenas suas vidas, mas toda uma forma de existir.